noite. Boa noite. Eu gosto das leituras que a liturgia cristã propõe, inclusive os períodos têm muito significado para a vida do crescimento espiritual da igreja cristã, do povo de Deus, e também para anúncios, e o anúncio principal é a boa notícia do Evangelho. Hoje, especialmente, comemoramos 2 aniversários do país, da independência do Brasil, dia 7 de setembro, com seus desfiles, com seus protestos, com as suas andanças, o país em movimento, dando significado à importância de nós, brasileiros e brasileiras, sermos uma nação importante no mundo, e da qual eu tenho muito orgulho de ter nascido, vivido e tenho servido a esse país de alguma forma nos últimos anos. E eu gosto sempre de lembrar, no 7 de setembro, de que a igreja faz parte dessa brasilidade, e deve fazer. Nós nos constituímos como cristãos protestantes, reformados, presbiterianos, em um solo, junto com o povo, tendo a memória do nosso povo, a cultura do nosso povo, no nosso horizonte de missão, de trabalho, de construção do reino de Deus. Então, saudar o aniversário do Brasil, do nosso país, e desejar a ele um futuro esperançoso, brilhante, cheio de justiça, cheio da presença e a misericórdia de Deus. Também o aniversário da Igreja Presbiteriana Unida. Com o tempo, o aniversário da igreja vai se tornar um dia santo. A IPI do Brasil comemora o 31 de julho sagradamente, desde o dia da sua constituição. Por quê? Porque é um momento importante de recuperar a memória dos valores da denominação da qual nós fazemos parte e que eu agora mais recentemente venho me integrando às suas atividades. Apesar de conhecer a maioria dos seus líderes, conhecer tanto os que já foram quanto os que estão vivos, e conhecer a história, que é uma história belíssima da Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua Constituição, na década de 70, na resistência ao golpe militar no Brasil, depois a construção de uma igreja que pretendeu atualizar o pensamento teológico do nosso campo reformado e presbiteriano nessas terras e também na América Latina. Conheci importantes teólogos, moderadores antigos como João Dias de Araújo, tive o prazer de conviver com ele quando nós éramos diretores da SESI em Salvador da Bahia. Conheci o Colégio 2 de Julho, conheci... Então, essa memória da Igreja Presbiteriana Unida, que eu acredito que é um avanço significativo na presença da missão presbiteriana no nosso país, e tendo nessa comunidade uma das pessoas admiráveis, um norte-americano, missionário, constituinte dessa comunidade, que no período grave da nossa história no Brasil tornou-se brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Ele se naturalizou, né, aqui, e viveu como missionário nessa terra. É a história que eu tenho a memória dele aqui. Então, Reverendo John Miller, eu conheci na Ceilândia. Eu era secretário nacional de diaconia da Igreja Presbiteriana Independente, e eu vim fazer uma visita ao projeto que ele constituía naquela região, e a gente, inclusive, com parceria com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, criou um vínculo com essa comunidade aqui, na verdade, na sua missão de trabalho lá na Ceilândia. Trazendo isso à memória, tem outras reflexões a partir dos teólogos e do povo da Igreja Presbiteriana Unida, que têm contribuído pela renovação litúrgica, pela atualização do pensamento teológico em nosso país, e uma igreja cristã protestante reformada do nosso caráter é uma igreja que tem o desafio principal reabrir a sua leitura para as manifestações de Deus no mundo em que nós vivemos, atualizando
os nossos princípios teológicos. Nós estamos estudando doutrina com o reverendo Daniel. Eu acho que eu estou me sentindo há quase 50 anos atrás, ou mais, quando eu fiz catecúmeno na minha igreja. Estudar o catecismo menor, maior, saber decorar aquelas perguntas, isso vem na memória. Na escola dominical, eu dizia o seguinte: quando eu era criança, e tem uma piada que a gente depois foi trabalhando, que a mãe mandava a gente para a escola dominical, mas a gente não queria ir para a escola dominical, queria tomar banho de rio. Lógico. E aí tinha que ir para a escola dominical, e a gente mentia para a mãe da gente: não ia não, foi, mas não ia. Eu tomava banho no Ribeirão e depois voltava e falava que ia na igreja. Depois que Deus perdoou, quando a gente cresceu, porque era muito mais divertido nesse período a vivência da comunidade de fé, nessa dimensão, principalmente do mundo onde eu venho, do mundo rural. Então, uma comunidade que o pastor ia visitar a cada 8 meses. E cada vez que o reverendo fazia o sermão naquela igreja, o medo do inferno aumentava. Porque ele só falava do inferno, que o fogo vai comer, que o bicho vai pegar, que não sei lá onde o diabo vai aparecer. Aí um dia, Rabelinho me convidou e falou assim: Alberto, você pode revisitar as igrejas que eu fui pastor? Eu já estou perto de morrer. Ele é lá de Santos, ele é Paulo Martins de Almeida. E aí eu morava em Sorocaba, São Paulo, ia buscá-lo e levava ele nas comunidades rurais do Vale do Ribeiro para ele fazer as visitas finais. E um dia eu perguntei: agora que nós somos colegas, eu gostaria de saber, reverendo, por que o senhor falava tanto do inferno? Aí ele falou assim: vocês não deram, ficaram tudo gente boa? Seus tios, sua mãe, você, pastor. Mas por causa do inferno? Não, porque pelo menos eu tinha que deixar um medinho para você, para voltar daqui a 8 meses, para vocês ainda estar andando na reta doutrina sem nenhum problema, né? Então, essa é a educação protestante que tem essas milhares de histórias que a gente tem na memória e que formou o caráter de uma população no nosso país, que cerca de hoje de 1 milhão de pessoas confessam fé, como nós confessamos, uns mais radicais, outros menos, mas não é um problema. O princípio da fé em que essa igreja comemora o seu aniversário é o que mais me interessa. Por quê? Porque aonde nós estivemos plantados com a nossa missão, com o nosso trabalho, formalmente nós contribuímos para a democracia do país. Formalmente nós contribuímos para, aqui no Brasil, na tradição independente, os nossos pastores eram anti-escravagistas. Aqui no nosso país, na década de 40, os nossos pastores se rebelaram contra Getúlio Vargas para dizer o seguinte: nós somos um Estado laico, nós fazemos parte de um Estado onde a religião é plural e que nós precisamos manter essa pluralidade e a distinção de Estado e Igreja, porque a Igreja Católica, na Revolução de 30, na primeira Revolução, no governo de Vargas, queria recuperar o status de Igreja Oficial do Estado. Então, os reverendos presbiterianos assinaram uma carta dizendo. Então, esses elementos trazem à memória do aniversário dessa denominação elementos importantes, inclusive, para a nossa reflexão dessa noite. Apontamentos que nós precisamos fazer para recompor na nossa memória de fé, com o povo de Deus, homens e mulheres, e jovens e crianças, de como é que nós atualizamos a nossa dinâmica de missão no mundo em que nós vivemos, no contexto em que nós estamos, na vida que tem incidência na vida do nosso povo. Eu vou comentar sobre o Evangelho e mais os outros textos, mas eu vou contar outra história. Adoro a história. Eu ainda era no último ano de seminarista, no 5º ano. Eu fui fazer o estágio na igreja aonde eu nasci. A igreja da minha mãe, da minha família. Miracatu, estado de São Paulo. Miracatu, estado de São Paulo e o Vale do Ribeiro é considerada a região mais pobre do estado de São Paulo. A região de Bananeiras, muito tempo depois se tornou uma grande reserva. E aí o empobrecimento do povo foi algo gritante. E nós tínhamos uma turma que dava assistência
a duas igrejas. Uma igreja na zona mais rural e a outra mais na cidade, que era Miracatu. E aconteceu o fato de que nós estávamos muito envolvidos em fazer com que a igreja tivesse uma conexão com a realidade do povo e levávamos os fiéis presbiterianos da minha mãe, minhas irmãs e conhecidos e conhecidas da irmã daquela comunidade a visitarem lugares onde a gente não ia, não tinha costume de ir. Por exemplo, perto da ponte que atravessava a cidade para um outro bairro chamado Bairro do Favor. E ali embaixo era um lugar de muita pobreza. O antigo cinema da cidade era ali por perto. E nós fomos na casa de uma pessoa com filhos e ele estava sofrendo muito porque fome e tinha um anúncio de que ele ia fazer uma cirurgia de estômago no outro dia. E aí nós ficamos muito impactados. O que o senhor está comendo? Ele comia um bico de banana assado na água. E dava aquilo de alimento aos seus filhos. Então nós alertamos a igreja e pedimos para que coletássemos alimento naquele domingo, porque eu ia trazer aquelas famílias para nós devolvermos a eles uma condição mínima deles poderem se alimentar durante a semana. Quando nós começamos o culto e cantamos, esse cidadão teve uma convulsão. Ele ficou todo diferente. Caiu no chão, rastejava, urrava, gritava, e nós abraçamos, todos nós. Trouxemos ele assim, abraçamos, mas aqui é o lugar onde você vai encontrar o conforto que Deus ama você. Eu vi que as pernas dele lambiou. Ele relaxou, sentamos, terminamos o culto, fizemos o alimento, ele voltou para casa. No outro dia não fez a cirurgia, porque não tinha mais nada. A cirurgia do estômago era a somatização do problema da pobreza que ele estava vivendo. Um milagre de Deus, de fato, não tem dúvida disso. E quando nós olhamos para o Evangelho, eu consigo perceber o conflito de Jesus quando vai encontrar estranhos, cães. Eles eram chamados, né? Os cães, quem não era judeu, era estranho, era excluído. E a história do Evangelho de Marcos é uma história muito bonita, muito sintética. É João Marcos que escreve lá na década de 60, do primeiro período da era cristã. Ele era aquele companheiro de Paulo, de Pedro, de Barnabé, era sobrinho de Barnabé, segundo alguns relatos da Bíblia. Aquele que participou da briga entre Barnabé e Paulo, eles se apartaram lá no imediato, não sei se vocês lembram disso, cada um vai para o canto, mas depois João Marcos reencontra com Paulo, que era uma figura importante, e no dizer da história da igreja, ele se torna o primeiro bispo de Antioquia da igreja cristã. Foi ele que relatou da memória oral de Pedro, que a maioria dos teólogos não tem dúvida disso, isso é um relato oral da experiência de Pedro com Jesus, que traduz-se nesse Evangelho de Marcos, nos 16 capítulos. Mas aqui, especificamente no relato que nós lemos do Evangelho, é um encontro com aquilo que Pedro tinha a maior dificuldade, que é encontrar, dizer que o Evangelho podia ir a outras pessoas que não os judeus. E o relato é muito forte. É muito forte. É uma mulher que para os judeus tinha uma hierarquia de prioridade, que é uma coisa mais dura. Quer dizer, primeiro era o pai, depois o primeiro filho homem, depois as terras, as postas, os bichos, as vacas, as filhas, a mulher e a mulher. Era assim que era a ordem da relação hierárquica na família judaica, numa das escolas. E Jesus vai de encontro àqueles que eram desconsiderados, excluídos, onde não havia nenhuma perspectiva de estarem e de viverem ou serem contemplados com esse anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Os excluídos. E Jesus
dá para os filhos para depois dar para si. Aí a mulher muito duramente responde, mas até os cães comem as migalhas que caem na mesa e se alimentam. E aí Jesus percebe a intencionalidade de fé da busca daquela mulher. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada. Aliás, estava despossessa. A expressão é possessão demoníaca. Já a cura do surdo, eu sou surdo, né? Então tem muito a ver com essa passagem, a fala, não ter condição, como é que pega um pouco de cuspe, lambuza, põe no ouvido e passa a ouvir. Milagre, ele tem um símbolo na Bíblia fantástico, porque quando você percebe que no limite de qualquer ato histórico, eles estavam ali brigando contra o Império Romano, contra a religião formal que tinha um peso sobre a vida do povo, um peso não só religioso, a opressão religiosa sobre a vida do povo. Além disso, também oprimiam, com parte do poder estatal e com parte da economia, contribuíam para o empobrecimento daquela população na Palestina. E Jesus irrompe o milagre no meio dessa cena. Ou seja, o reino de Deus é outra coisa. Por isso que a ideia protestante, reformada, presbiteriana, de que Estado e Igreja são duas coisas distintas, é o que nós devemos lutar de unhas e dentes para que se mantenha dessa forma. Porque a Igreja, quando se alia ao Estado, ela se torna um instrumento de opressão tal qual o Estado ou os poderes econômicos e financeiros têm. Mas quando a gente mantém a autonomia, nós mantemos a consciência crítica de profetizar, de dizer à sociedade e ao Estado dos erros, das injustiças e das formas de corrigir, na perspectiva que nós formulamos e conhecemos a partir da leitura do todo da Bíblia, mais especificamente daquilo que o Evangelho anuncia, a libertação das pessoas e o Evangelho que não tem fronteiras, barreiras de gênero, preconceitos, de nenhuma forma. É um ensinamento do Evangelho de Marcos, hoje na nossa reflexão. E aí, quando nós contribuímos para atualizar essa mensagem, você percebe que, por exemplo, quando vem desde os Salmos, que estão escritos 146, os 125, no livro de Isaías 22, depois no livro de Provérbios, Isaías 35, Provérbios 22, e depois no livro de Tiago, todo o conjunto de ideias é uma denúncia de que o reino vai chegar e ele vai privilegiar os excluídos, em todos os textos que nós lemos aqui. Os excluídos são aqueles que são alvos do amor, da misericórdia, do livramento e da libertação de Deus. Então, quando nós pegamos esses elementos, fazemos uma leitura de conjunto, a primeira questão que nós devemos perguntar é quem que gera a exclusão? Vamos problematizar. Quem é que gera a exclusão? E como ela é gerada? De que forma acontece? E por que existe essa desigualdade entre pessoas, se todos e todas nós somos filhos de Deus e filhas de Deus? O livro do Provérbios diz que o rico e o pobre foram criados por Deus, mas lá no segundo versículo diz que ao pobre eu vou produzir o livramento. E aí, eu estou dizendo a vocês, irmãos e irmãs, que quando nós problematizamos e perguntamos o que e como se gera a opressão no mundo, o que eu estou propondo na leitura do Evangelho? A ação de Jesus, muito clara. Seja ela de caráter milagroso, seja ela de caráter de intervenção, seja ela de caráter de perspectiva e de esperança e de transformação da vida das pessoas, e da sociedade e da comunidade como um todo. Porque é assim, imagina o impacto. Jesus pedia, não fala para ninguém, fica quietinho aí, aquilo se espalhava aí, principalmente no mundo onde há necessidades. Nós não vamos vender
falso milagre do povo. Não é isso que eu estou dizendo. Nem encantar com ilusões a vida da população. Nós temos que cobrar os meios para que as injustiças diminuam, para que a opressão não exista, para que a esperança possa viver no meio do povo, através da nossa vida, da nossa prática. E aí vamos lá em Tiago, num salto. Esse é um problema para nós, né, velho? Negócio de obra na igreja presbiteriana é um problema. Agora, Tiago é claro, fé sem obras é morta. Ele não tem muita enrolação na fala dele, né? Então, qual a boa notícia que eu subtraio aqui do Evangelho, dessa manifestação dos 2 milagres de Jesus no Evangelho? O reino de Deus, ele rompe na história já com aquela ideia de que ele começa, mas ainda não termina, mas que ele começa. Ele começa a mostrar a novidade e, a partir da prática do Evangelho, as transformações na vida das pessoas e as transformações de uma sociedade no mundo que nós vivemos se torna correspondente. E quando nós observamos a evolução do segundo, como fazer isso? Eu problematizei. A opressão quem gera a injustiça. A justiça, a desigualdade, quem que gera, é um sistema. É um sistema que nós, os presbiterianos, no mundo inteiro, temos uma comissão de economia e de fé que discute entre 140 igrejas do mundo todo, 70 milhões de fiéis, como é que a nossa fé influencia no modelo econômico que seja justo, que não explore as pessoas, que tire as pessoas da opressão. É uma responsabilidade muito grande ser igreja nesse contexto. E como fazer? Não é só denunciando as injustiças, é criando mecanismos para que a gente possa inverter valores e construir uma sociedade que distribua, como eu propus no dia que aquelas visitas doentes foram à minha comunidade, eu era seminarista, quando nós entregamos uma cesta básica. Vocês não sabem o que significa isso na vida de quem tem fome. Talvez um gesto simplista para inaugurar, é pedagógico, é um exercício, porque o exercício da misericórdia e da solidariedade não é você ter dó das pessoas, é um desejo. Eu quero que ela seja igual a mim. Quando eu distribuo alguma coisa, eu estou trazendo a condição de vida daquele semelhante irmão, reconhecido por Deus, rejeitado por Deus em Jesus e aceito por Deus em Jesus como meu irmão, para que ele tenha a mesma condição de vida que eu tenho. Eu não estou fazendo nenhum tipo de favor. Eu estou cumprindo a justiça de Deus. Assim, quando nós olhamos que na atitude de Jesus de universalizar a boa notícia e de dizer que é possível, apesar de todo desespero, construir o milagre para gerar novas condições na vida da população, isso é um anúncio da nossa palavra do Evangelho. O como, existem várias formas, eu dei um exemplo bem simplório, mas existem outras formas que a igreja, quando unida na sua tarefa, na sua missão constituída, ela tem força para a transformação da vida do povo. E, finalmente, quando nós refletimos sobre isso no contexto da igreja como forma de doutrina, né, os presbiterianos têm essa organização das ideias sobre Deus. Eu acho legal isso, né? Mas não podemos ficar na ideia de Deus lá do século XVI, XIX ou XX. Tem que ser agora. E nós temos as ferramentas adequadas, aí aprendendo com o reverendo Daniel, para termos a leitura correta das manifestações de Deus nesse momento, na nossa vida e na vida histórica do nosso povo. Reconhecer os atos de Deus, ter a percepção de que Ele está no mundo, saber como Ele age no mundo. Às vezes, a forma de ação de Deus é a forma que nos deixam, às vezes, confusos. Mas
fantástico. A multiforme presença de Deus na vida do nosso povo. E aí, qual que é o desafio que eu faço a vocês, a nós todos? Né? Como é que a gente começa a pensar isso? A não só pensar a igreja para amanhã, para depois, mas a constituir uma ideia de que nós vamos deixar uma herança. Todos nós vamos passar, mas a fé vai permanecer, a esperança vai permanecer, e vai permanecer como nosso testemunho. Quem pode fazer isso? De forma simples. Os presbiterianos têm um negócio muito legal. A nossa fé é muito simples. Apesar de escrever muito, né? Mas é simples. E tem uma outra, ela é bonita. Ela tem essas duas conjugações. A fé, nós comemoramos a vida dessa igreja de 46 anos, é uma fé simples, mas uma fé relevante e bonita, que nós temos que traduzir para o mundo. Como é que nós podemos nos desafiar a isso? Vamos começar a fazer, a partir dos encontros sobre o catecumenato, a fazer releituras da Bíblia juntos e juntas. Orar, ler a Bíblia e ver o que é, olhar para o mundo, qual é a necessidade, a realidade, o que eu vou fazer. Como é que a gente pode acionar mecanismos simples para poder ajudar a auxiliar a vida do nosso povo através da nossa fé e da nossa esperança. Esse é o desafio. Que não tem fronteiras culturais, não tem discriminação de forma nenhuma. Aliás, o único lugar de liberdade, de fato, o povo pode viver. Eu não digo que há umas 4 paredes, mas é onde o reino de Deus se faz, onde 2 ou 3 se reúnem, onde a igreja de Cristo está. É o lugar de liberdade. Qualquer lugar pode oprimir, aqui não pode. Qualquer lugar não pode. Qualquer lugar tem a opressão, mas aqui não pode ter. Porque é o lugar onde Deus irrompeu a história do mundo, tendo um corpo, tendo um sacrifício, tendo uma viva esperança de ressurreição, que é o nosso anúncio e a nossa palavra do Evangelho de São Marcos e da vida dessa igreja. Deus nos abençoe a todos e todas. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela palavra do reverendo Luiz Tamanai, palavra profética e enraizada no Evangelho de Jesus